Muito bem. Como eu disse no começo do culto, apesar de estarmos num grupo pequeno aqui, não estamos sozinhos, né? Várias pessoas estão nos acompanhando e vão nos acompanhar durante a semana nessa meditação de hoje. E eu queria pedir para vocês que aqui estão, que orassem por isso, para que essa mensagem possa chegar ao coração de muitas pessoas. E o texto bíblico para a nossa meditação hoje é um texto muito conhecido. Talvez você já tenha escutado vários sermões nesse texto. Mas a palavra de Deus, ela é dinâmica e ela sempre que é lida, ela traz para a gente novos ensinamentos. O texto é Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. E diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Em algumas versões, por que são tímidos? Ainda não têm fé? E ele completa. E o texto acaba assim: E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco através dessa palavra. Conforte os nossos corações, anima a nossa vida, dá-nos direção. Fala de acordo com a nossa necessidade, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, você talvez já tenha ouvido várias vezes uma mensagem nesse texto. E até cantado uma antiga música, se você cresceu na igreja, que lá no Brasil, não sei se tem a versão em inglês aqui, que dizia assim: Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. E aí vai. E a gente cantava quando era criança, e isso ficou na mente da gente. Mas, depois de adulto, a vida vai ensinando a gente muitas coisas, eu comecei a questionar essa canção. Será que vai tudo bem? Com Cristo no barco realmente vai tudo bem? Porque às vezes a vida da gente não vai tudo bem. Às vezes nós somos surpreendidos por tempestades, por temporais, por situações que parecem que as coisas não estão bem. E quando a gente olha para essa história, a gente pode perceber 3 momentos muito distintos nessa história. Tem um momento que está tudo bem, com Cristo no barco. Aliás, a história inteira começa com Jesus no barco ensinando a multidão. Depois, Jesus no barco, seguindo para o outro lado do lago, dormindo. Jesus no barco no meio da tempestade e Jesus no barco acalmando a tempestade. Ou seja, Jesus ele está no barco durante toda a história. Isso não há dúvida. Jesus está no barco da nossa vida o tempo todo. Mas nessa história existem momentos diferentes. Existe um momento em que as coisas estão normais, como previsto. Jesus ensinando a multidão, tudo caminhando de acordo com o planejado. Existe um momento em que, de repente, as coisas saem. Só um minuto. Desculpa aí. Som. Esse aqui, ó, som. Então, como eu dizia, existem momentos nessa história de paz, momentos de normalidade e momentos de profunda dificuldade, de profunda tribulação. Mas Cristo está no barco. Cristo permanece no barco. E nós
Vamos dar um jeito aqui. Som melhor. Então tá. Então não perde a atenção aí, essas coisas acontecem. Como eu dizia, não é porque Cristo está no barco que a gente não vai enfrentar dificuldades na vida. Não é porque Cristo está no barco que a gente não vai enfrentar situações e que as coisas parecem fugir do nosso controle. Esse texto escrito por Marcos, ele é muito interessante, porque Marcos é o evangelista e ele está apresentando Jesus para os seus leitores, e ele mostra como que os próprios seguidores de Jesus, que haviam recém sido convocados por Jesus, ainda não conheciam direito Jesus. E nesse texto que nós lemos, e nos próximos as próximas 3 narrativas, eles fazem parte de um bloco, que é um bloco de 4 narrativas, nos quais Marcos apresenta Jesus como o grande conquistador dos nossos maiores inimigos. Em Marcos 4, 35 a 41, que foi o texto que nós lemos, Jesus, ele conquista, ele demonstra autoridade e poder sobre as forças da natureza, sobre os perigos da vida. Na sequência, nas próximas narrativas, nós encontramos Jesus vencendo demônios, nós encontramos Jesus vencendo enfermidades e, por fim, Jesus vencendo a morte. Marcos procura despertar nos seus leitores uma fé e uma confiança que eles ainda não tinham em Jesus, uma fé inabalável naquele que conquistou todos os nossos inimigos, uma fé que nos ajuda, que precisamos para nos mover do medo, da insegurança ao temor e à confiança. Agora sim, voltando a nossa atenção no texto que nós lemos hoje, né, nós nos deparamos com essa situação, com essa história, na qual uma grande tempestade atinge o barco no qual os discípulos de Jesus estavam. Jesus havia recentemente, como eu disse, convocado, chamado os discípulos mais próximos para segui-lo, para seguir na sua missão de pregar as boas novas do Evangelho. E eles estavam empolgados. Alguns deixaram tudo para seguir Jesus, crendo que Jesus era o Messias prometido ao povo de Israel. E juntamente com eles, Jesus passou a ir para todos os cantos, ensinando as multidões, e muitas vezes Jesus ia para a beira da praia, subia num barco de um dos pescadores, e nós sabemos que alguns daqueles discípulos eram pescadores, e de cima de um barquinho, em volta, à frente de uma multidão, Jesus ensinava a palavra de Deus e maravilhava as multidões. E neste dia, depois de ter passado o dia inteiro ensinando a multidão, contando através de parábolas, falando a respeito de Deus, do amor de Deus, do Evangelho, Jesus, no final do dia, à noite começa a chegar, ele olha para os seus discípulos e ele diz assim: vamos agora para o outro lado do lago. E diz o texto que ali mesmo onde ele estava, ele ficou, se deitou e começou a dormir, enquanto os discípulos, experientes navegadores, atravessavam o barco. Mas antes que a travessia se completasse, o tempo vira. O tempo vira de repente. E uma tempestade repentina atinge o barco. O vento faz com que as ondas violentas arrebentem contra a embarcação e a água começa a invadir o barco, até mesmo aqueles pescadores experientes começam a entrar em desespero. E para piorar a situação, em meio a todo o pânico, temor, desespero causado pela tempestade, eles olham ao lado e eles encontram Jesus fazendo o quê? Dormindo, tranquilamente, como se tudo estivesse tranquilo. Aterrorizados, inconformados, eles acordam Jesus e eles põem para fora um sentimento, que é o sentimento que muitas vezes nós temos quando nós enfrentamos adversidades. Eles dizem: mestre, não te importa que morramos? O Senhor não se importa que a gente vai morrer? Em outras palavras, Senhor, o Senhor não se importa com o nosso sofrimento? Quando o medo e a insegurança tomam conta do coração dos discípulos, a fé deles vacila, a fé deles é colocada em xeque. Assim como a nossa fé, muitas vezes, ela também é colocada em xeque quando enfrentamos
adversidades, perigos, que cedo ou tarde surgem na nossa vida. Certa vez eu estava nos Estados Unidos, e foi quando eu conheci o pastor Juliano, que é nosso amigo, que às vezes vem aqui. E eu, Juliano, e mais 2 colegas pastores, resolvemos visitar uma igreja em Detroit. Eram 3 horas de viagem. Nós fomos para a igreja, conhecemos a igreja, participamos do culto, dirigimos. Eu estava dirigindo, eu tinha alugado um carro, estava dirigindo. E na volta, né, no meio da estrada, a gente foi surpreendido com uma dessas tempestades de neve, que às vezes vem de repente. E a gente não tinha escutado as notícias do tempo, e a gente foi impactado por uma tempestade de neve tão forte que eu não conseguia enxergar 1 metro na frente do carro, em plena highway, autoestrada. E eu lembro até hoje, eu sempre fui um bom motorista, eu sempre fui seguro. Inclusive, alguns amigos, quando a gente saía para viajar, sempre falavam assim, eu prefiro que o Adrien dirija, porque eu era cuidadoso, eu era bom motorista. E eu lembro até hoje, a hora que aquela neve bateu no carro, naquela autoestrada, com outros carros andando, que me deu um desespero, eu não sabia o que fazer. Se eu parava o carro, eu não podia parar o carro, alguém podia vir por trás e bater. Se eu saía para o acostamento, eu podia chocar com algum carro já parado no acostamento, porque a gente não chegava a nada. E eu simplesmente diminuí a velocidade e continuei seguindo devagarinho. E eu lembro que o meu pescoço começou a ficar duro. E eu tive muito medo. Porque eu podia a qualquer momento bater num caminhão, podia a qualquer momento bater num carro. E foram minutos de profunda tensão, nas quais, de repente, tudo fugiu do controle. E eu pensei que a gente ia morrer naquele dia. Atrás, meus 2 amigos estavam cansados, estavam dormindo. Nem perceberam o que estava acontecendo. Só quem estava do meu lado percebeu o desespero que eu estava. Quando a neve dissipou, foi aquele respiro, aquele alívio. E aí, no primeiro posto, a gente parou o carro para poder respirar. E eu tremia, minhas pernas tremiam. Às vezes, a gente vive na nossa vida situações como essa. Está tudo bem, está tudo tranquilo, o trabalho está ok, a família está ok, dentro do possível, tudo caminhando normal. Mas, de repente, nós somos atingidos por uma tempestade, por um tsunami, que arranca o chão debaixo dos nossos pés e nos faz temer. E o medo invade nosso coração, e esse medo, muitas vezes, nos faz a questionar. Onde é que está Deus? Cadê Deus nessas horas? Onde é que Deus está? E como os discípulos fazem, nos faz perguntar, Senhor, o Senhor não se importa com o nosso sofrimento? Muitas vezes eu ouvi gente pregando nesse texto e repreendendo a atitude dos discípulos. Como é que eles podem não ter fé? Quando você começa a viver situações como essa, você entende, porque nós somos pequenos, falhos, e a nossa fé é pequena e falha. E eles tinham motivos para ficarem tranquilos. Como nós também temos motivos para descansar na vida. Por exemplo, eles tinham pelo menos 3 boas razões para nenhum deles naquela embarcação ficar perturbado, apesar da tempestade. Primeira boa motivação, eles estavam seguindo uma ordem do próprio Jesus. Não foi o próprio Jesus que falou, vamos para o outro lado? O próprio Jesus, o Senhor Deus, o Mestre, o Messias, está dizendo, nós temos uma missão, vamos para o outro lado. E eles estão fazendo o quê? Eles estão obedecendo a missão. Então, por que eu vou ficar preocupado se eu estou no centro da vontade de Deus? Os mandamentos de Jesus são sempre acompanhados da sua capacitação, e nada pode impedir a realização dos planos de Deus. Então, ele prometeu que eles iam para o outro lado, para que ficar preocupado? Eles estavam obedecendo. E aqui vai um detalhe interessante para a gente pensar. Às vezes a gente tem uma visão equivocada da fé. A gente é muito pragmatista na nossa fé. Faz tudo certinho que você vai ser abençoado. Você faz coisas erradas, Deus vai te castigar. Não é assim que a gente aprende, às vezes? Obedeça a Deus, Deus vai te abençoar. Você desobedece a Deus, Deus vai te disciplinar. Olha que interessante, nós encontramos na Bíblia vários textos que falam sobre tempestades.
Um deles, muito conhecido, é o de Jonas. Jonas, conhece a história de Jonas? Estava num barco e veio uma tempestade. Por que veio a tempestade? Porque Jonas estava fugindo da vontade de Deus. Jonas estava desobedecendo. Deus mandou Jonas para uma cidade para pregar o evangelho, para Nínive, e ele falou, não quero pregar as boas novas para Nínive. Ele foi uma viagem para Tarsis. E porque ele estava desobedecendo a Deus, Deus mandou uma tempestade. E ele foi para onde? Em Nínive. Ele desobedeceu e enfrentou a tempestade. Agora os discípulos desobedeceram o quê? Pelo contrário, os discípulos obedeceram a Jesus e enfrentaram uma tempestade a ponto do barco quase naufragar. Percebe? As tempestades vêm. E tem só uma coisa que faz sentido nessas duas histórias. As tempestades vêm para cumprir o propósito de Deus. Não é porque você é obediente, não é porque você é desobediente. Essa tempestade tem um propósito, a gente vai ver depois. O fato é que as tempestades vêm para todos. Eles tinham uma boa razão para ficar tranquilos, porque eles estavam no centro da vontade de Deus, mas mesmo assim, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, podemos enfrentar tempestades na nossa vida. A segunda razão para eles ficarem tranquilos é que o próprio Jesus está com eles no barco. Por que eles tinham que ter medo? Se o próprio Jesus está no barco com eles. De novo, não é porque Jesus está no barco que a gente não vai enfrentar a tempestade. Eles já haviam visto o poder de Jesus demonstrado através de milagres. Então eles deveriam ter total confiança em Jesus, que Jesus saberia como lidar com a situação. Mas por alguma razão, os discípulos ainda não tinham entendido quem era de fato Jesus. Tanto é que no final da história, eles olham assustados e perguntam, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Terceira razão, para eles ficarem tranquilos, é que, primeiro, eles estavam obedecendo uma ordem de Deus. Segundo, o próprio Deus, Jesus, está no barco com eles. Terceiro, Jesus está tranquilo em meio à tempestade. Eles deviam olhar para Jesus e ver, se Jesus está tranquilo, vamos sossegar. Eles deviam estar encorajados. Jesus está à vontade, Jesus está dormindo. Mas eles não ficam tranquilos. Por quê? Porque eles são seres humanos. E isso eu acho fantástico da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não apresenta heróis impossíveis. Ela não apresenta histórias impossíveis. Ela apresenta histórias de homens e mulheres como eu e como você. Quem de nós, mesmo estando certos de que Deus está do nosso lado, que estamos cumprindo a vontade de Deus, que Deus está ao nosso lado, quando enfrentamos adversidades, não temos medo, não vacilamos, não entramos em desespero. Quantas vezes nas provações da vida somos propensos a agir como esses discípulos e clamar, Senhor, o Senhor está vendo o meu sofrimento, o Senhor não se importa com ele. Sempre vão existir situações em nossas vidas com o potencial de colocar a nossa fé em xeque. Situações que provocam medo e insegurança em nossos corações, não é verdade? Talvez você esteja vivendo agora o momento da pré-tempestade no seu barco da vida. Talvez você esteja vivendo agora o momento da própria tempestade. É que as tempestades, elas vêm. E como estar em meio a uma tempestade violenta em alto mar, como dirigir um carro em meio a uma tempestade de neve, como enfrentar as forças malignas do mal, como enfrentar o diagnóstico de uma enfermidade que é fatal, sem sentir receio, medo. Mas o que a gente pode aprender com essa história? Eu prego essa história para mim mesmo. E algumas coisas que Deus fala ao meu coração quando eu leio esse texto. A primeira delas, profundamente, não se sinta culpado por sentir medo. Não se sinta frustrado por, às vezes, questionar
porque isso faz parte da nossa natureza humana. Se aqueles homens que estavam na presença de Jesus vacilaram, o que dizer de nós, que só enxergamos Jesus pelos olhos da fé? Muitas pessoas têm a ideia de que as tempestades surgem na vida apenas quando nós estamos desobedecendo a Deus. Não, elas surgem a qualquer momento e elas surgem com um propósito, que às vezes a gente não entende, a gente não vai entender durante a tempestade. Mas uma coisa que eu tenho aprendido com a minha própria vida, com a minha própria experiência e com esse texto, é que eu não preciso me sentir culpado de vacilar, porque Deus conhece o meu coração, Ele sabe das minhas limitações, Ele sabe das nossas limitações, mas Ele permite muitas vezes que passemos por situações nas quais nós mesmos somos surpreendidos como nós saímos dela. Eu lembro sempre de alguém aqui da nossa comunidade que disse uma vez para mim assim: nossa, nunca mais faço alguns tipos de oração. Eu pedi para Deus me dar paciência, e aí Deus começou a me dar situações para eu exercer a paciência. Mas é isso que Deus faz. A vida é um aprendizado. Deus coloca na nossa vida situações nas quais nós desenvolvemos habilidades que nós não tínhamos. Segunda coisa que esse texto fala comigo é que Deus usa as tempestades para nos colocar nos lugares certos. Deus usa as tempestades para fortalecer a nossa fé. Deus usou uma tempestade na vida de Jonas para levá-lo para o lugar certo. E Deus usa essa tempestade na vida dos discípulos para mostrar para os discípulos quem era Jesus. Quem era aquele que eles estavam seguindo. Naquele dia da tempestade, Jesus vinha ensinando a palavra de Deus aos seus discípulos. Mas logo após o ensinamento, Jesus lhes deu um teste prático para ver o quanto eles realmente haviam aprendido. A Bíblia nos ensina que a fé vem do ouvir da palavra. Aqueles discípulos tinham ouvido a palavra o dia inteiro. Mas a fé deve sempre ser testada. Não basta apenas aprendermos uma lição e sermos capazes de repetir o ensinamento. Nós precisamos viver aquilo que aprendemos. E os discípulos de Jesus devem ser capazes de praticar a fé. E essa é uma das razões que Deus permite as tempestades. Quando eles chegam do outro lado do barco, Jesus tem uma missão para cumprir. Jesus vai livrar um rapaz de demônios que o atormentavam. Deus não frustra os seus planos. E quando Deus tem um plano na nossa vida, Ele tem um plano na nossa vida, Ele não vai frustrar os nossos planos. As tempestades, elas surgem, e aí é a hora da gente aprender a confiar em Deus. E às vezes, como os discípulos, a gente teme, a gente chora, a gente esperneia, mas nem por isso não estamos aprendendo, porque estamos passando pela tempestade com Cristo no barco, juntamente com a gente. Certa vez eu li uma história de um agrônomo que foi chamado para visitar um laranjal que era formado por pequenos produtores, pequenos agricultores. E a bomba de irrigação que servia e irrigava todos os agricultores havia quebrado. E eles estavam passando por uma estação de seca muito grande. Então, muitas daquelas plantações estavam morrendo porque não podia ser irrigada. E ao visitar aquele lugar, ao visitar, ver a qualidade das árvores, a situação das árvores, ele percebeu que em uma das propriedades, as árvores ainda estavam com as folhas verdinhas. E aquilo chamou a atenção dele. E ele foi conversar com o agricultor daquele lote. Saber por que o seu lote é o único que as árvores ainda estão saudáveis. E aí o agricultor falou que quando ele plantou aquelas árvores, e elas eram novinhas, ele não regava muito, ele regava só um pouquinho, só o suficiente. Com isso, aquelas árvores foram criando raízes mais profundas, buscando buscando água, buscando umidade. E ele fez aquilo constantemente. E agora que as árvores estavam já grandes, florindo, produzindo,
aquelas árvores daquele lote eram as árvores que tinham as raízes mais profundas, enquanto as outras tinham raízes rasas e não encontravam mais umidade no raso, as árvores dele, por conta daquela limitação, por conta daquela dificuldade que elas passaram, elas desenvolveram as raízes profundas, elas ainda encontravam umidade no mais profundo da terra. As tempestades que nós enfrentamos com Cristo nos faz aprofundar as nossas raízes. E quando nós aprofundamos as nossas raízes, nos tornamos mais fortes. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto também, é que, apesar de Deus mandar as tempestades, Deus se importa com a gente. Deus se importa conosco e não nos rejeita, apesar da nossa fé vacilante. Jesus não rejeitou os discípulos porque eles tinham pouca fé. Jesus os repreende, mas às vezes a gente vê esse texto e fala, nossa, parece que Jesus levantou bravo com eles, deu uma bronca neles. Quando a gente olha Jesus no todo das Escrituras, a gente percebe que até aquele jovem rico que tinha uma intenção equivocada, quando se aproxima de Jesus, o texto diz que Jesus, o amando, o corrigiu. Eu vejo Jesus levantando, naquele instante, vendo o desespero dos seus discípulos e pensando assim, eles ainda não aprenderam, mas eles vão aprender. E eles vão aprender agora, porque eles estão no meio da tempestade comigo. E Jesus se levanta e com o poder da sua palavra, ele diz para o mar, fica quieto. Ele olha para o vento e fala, para de soprar. E de repente, aquele barco que jogava, que era de um lado para o outro, ele se estabiliza nas águas tranquilas. E aqueles discípulos olham uns para os outros, e eles assustados, eles dizem, quem é esse? Isso me faz entender o seguinte, Deus se importa conosco a tal ponto de proporcionar situações nas quais nós podemos conhecê-lo melhor. E não tem como conhecer melhor a Deus do que passando por uma tempestade com Ele. Eu sei, às vezes o sentimento é aquele sentimento dos discípulos. O Senhor não se importa? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor nesse momento? Onde que o Senhor está? Mas eu lembro de um sermão antigo do Billy Graham, que uma vez eu ouvi. Ele citava a experiência de um homem que havia sido preso e que havia sofrido muito injustamente pela prisão. E ele dizia que o sofrimento nos ensina a ter paciência. Então, cuidado quando você ora a Deus pedindo paciência. E esse presidiário, essa pessoa presa, né, ele deixou escrito na sua cela, na parede, uma frase. E a frase dizia assim, acredito no amor mesmo quando não o sinto. Acredito em Deus mesmo quando Ele está em silêncio. Esse é o nosso desafio, em meio às tempestades. Crer mesmo quando nós estamos em desespero. Crer mesmo quando o nosso sentimento nos empurra a uma postura de dúvida. Será que Deus se importa comigo? Ele se importa. E Ele se importa porque quando nós olhamos para a história da humanidade, a nossa história, com uma visão eterna, nós percebemos que Jesus está acalmando a maior de todas as tempestades, que é a tempestade causada pelo pecado, que separa o ser humano de Deus, que coloca um obstáculo entre Deus e o ser humano, e Jesus invadiu a história, Jesus encarnou, o Deus encarnado, entrou na tempestade conosco para nos resgatar vivos e salvos dessa tempestade. Na cruz do Calvário, Jesus pacificou. Quando Jesus morreu no Calvário, na cruz, derramou o seu sangue, Ele estava ali naquele momento repreendendo a morte, repreendendo o pecado e pagando o preço dos nossos pecados, para que a gente pudesse sair desse transtorno, desse inferno, que muitas vezes é a vida nessa terra, e termos esperança de que a bonança vai chegar. E que Deus tem tudo preparado para a gente. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo na sua vida hoje. Talvez você esteja no barco,
com Jesus, curtindo uma boa viagem, ele está ensinando na praia, as coisas estão normais na sua vida, mas talvez você esteja no olho do furacão de uma tempestade. Seja qual for a situação, ele está do seu lado. E os planos dele não podem se frustrar. E ele tem um plano. Me levar, te levar, levar todos aqueles que creem no nome dele para o lar eterno. E lá nós vamos chegar, com ou sem tempestade. E eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje, para vocês meditarem durante essa semana. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor. Fortaleça a nossa fé, mesmo em meio às tempestades. Não nos deixa vacilar, e quando vacilamos, perdoa-nos, porque somos fracos, Senhor. Mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor está conosco, em meio às tempestades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos responder com uma canção, colocando diante de Deus a nossa fé. Essa canção tem tudo a ver com essa mensagem, né? Amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo repouse sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.